Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui ouvindo a Tua Palavra mais uma vez. Ó Deus, através dessa palavra nos instrui, nos anima os corações, fala a cada um de nós, aos nossos corações, o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na minha época de escola dominical, quando a professora fazia chamada, os alunos, nós tínhamos que responder citando alguns versículos bíblicos, ao invés de dizer presente. A professora fazia isso de vez em quando, dizendo que para começar um pouco diferente, né, o dia. E o versículo mais citado naquela época era o escrito lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que diz assim: Jesus chorou. Alguns olhavam para essa pessoa, esse menino que citou esse versículo, alguns olhavam para ele com uma expressão estranha no seu rosto, como se estivesse dizendo: que tipo de versículo, que tipo de resposta é essa? Então, o menino que tinha dito essa resposta, que tinha respondido assim, ele respondia em alta voz. Mas é o que está escrito na Bíblia. É o menor versículo da Bíblia. Não é, professora? É assim que ele falava. Meus irmãos, infelizmente, nós temos que encontrar assim, né, através da câmera, porque a igreja está passando por uma reforma, então a igreja está impossibilitada de que nós tenhamos reunião lá, então por isso nós estamos aqui, nesse momento. O plano, meus irmãos, o plano é para que nós estejamos de volta ao nosso templo em uma semana, né? Então, mas se Deus quiser, nós voltamos assim. Hoje nós vamos ver, segundo o sermão que a gente começou no domingo passado, o tema de a paixão de Jesus Cristo. Nós estamos passando a semana de paixão de Cristo, essa semana, combinando com o domingo de ressurreição, que é o próximo domingo, né? E nós estamos continuando com o segundo sermão do tema Paixão de Jesus Cristo. E como nós lemos, Jesus ele entrou na cidade de Jerusalém e teve lá uma entrada triunfal, uma entrada bem cerimoniosa, com folhas de palmeiras e com vestes balançando no ar, também deitados no chão, nas estradas, na rua. Jesus, antes de entrar para Jerusalém, ele mandou 2 de seus discípulos para que encontrassem um jumentinho, para que eles trouxessem um jumentinho e sobre o qual Jesus iria sentar e entrar assim na cidade. E a cada passo que Jesus, montado no jumentinho, a cada passo que Jesus dava entrando naquela cidade, cada vez mais as pessoas se juntavam, cada vez mais as pessoas estavam se juntando para passar por aquela porta que dava acesso à cidade. Imaginem, irmãos, a situação que estava acontecendo naquele dia. Muitas coisas estavam acontecendo lá, naquele dia. Muitos judeus de vários lugares, várias regiões, né, estavam se juntando porque era a festa mais esperada do ano, que era a festa da passagem do anjo do Senhor sobre os israelitas para matar somente os primogênitos dos egípcios. E também, para acalmar essa multidão, o governador romano, Pôncio Pilatos, ele tinha acabado de chegar a Jerusalém, acabado de ocupar a fortaleza dos romanos, a fortaleza romana, chamada Antônia.
e para que ele pudesse acalmar a multidão, ele tinha liberado os soldados em caso de qualquer revolta dos judeus. Mas além disso, o Herodes, o tetrarca, aquele que tinha decapitado João Batista, ele estava também em Jerusalém. Muitas coisas então, meus irmãos, muitas coisas estavam acontecendo naquele dia. E justamente nesse dia, foi o dia em que Jesus planejou para a sua entrada em Jerusalém, montado num jumentinho, lá como está escrito lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, lá no Antigo Testamento, que diz assim: Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Quando a multidão viu Jesus entrando na cidade, montado num jumento, a multidão imaginou que houve uma grande houve uma grande gritaria, um grande regozijo entre o povo. A palavra de Deus diz que eles se jubilaram e ainda mais que eles louvaram a Deus com alta voz. Né? E lá no Evangelho de Mateus, ele nos diz que aquele povo, eles gritavam, Hosana, que quer dizer, salva agora, salva-nos agora. Ou também ele quer dizer, salva-nos, te imploramos, nós te imploramos. Né? O povo estava gritando para que Jesus salvasse a eles, para que Jesus salvasse com um poder, mas um poder humano. A opressão era tão grande, era muito grande. Se nós olharmos para toda a história de Israel, vamos ver que eles sempre viveram em opressão, sempre viveram debaixo de opressão, principalmente agora. Opressão debaixo dos poderes dos próprios judeus, que são os fariseus, os escribas, e também a opressão dos romanos. Tudo estava indo bem, mas, de repente, tudo parou. Jesus parou e ele começou a chorar naquele momento. Começou a chorar olhando para a cidade de Jerusalém, que estava logo à frente. Começou a chorar. E algumas pessoas da multidão, eles viram, e alguns estavam pensando, será que ele está sorrindo? Será que ele está tendo um ataque de sorriso? Alguns da multidão podiam estar pensando que Jesus estava chorando porque Jesus estava muito alegre de estar na cidade do seu ancestral, do rei Davi. Porém, a palavra de Deus diz que Jesus chorou porque Israel não tinha entendido nada. Não tinha entendido nada. Jesus chorou pelos israelitas que, tendo passado 3 anos, mesmo tendo passado 3 anos, pregando, mostrando para eles quem Jesus era, quem ele era, mesmo assim, os israelitas não tinham entendido. Jesus chorou pelos fariseus, aqueles fariseus que alguns versículos, Jesus chorou pelos fariseus, aqueles fariseus que depois falou para Jesus, fala para os seus discípulos calarem a boca. Jesus chorou por esses fariseus dizendo para eles, se eles calarem, até as pedras, até as rochas vão clamar. Jesus chorou pelo povo que, por falta de ter um conhecimento, o que eles iriam sofrer. Jesus chorou por causa do que o povo iria sofrer.
Mas aqui, meus irmãos, nós podemos ver uma coisa importante para as nossas vidas. É que Jesus entrou em Jerusalém um triunfante. Ele não entrou em Jerusalém para ser um triunfante, para ser um vencedor, mas sim, ele entrou em Jerusalém um triunfante. Jesus entrou em Jerusalém um triunfante. Jesus não entrou para lutar contra o inimigo, para lutar corpo a corpo contra o inimigo. Enquanto todos na rua estavam gritando Hosana para Jesus, pensando e acreditando que Jesus, o Messias, seria quem os libertaria poderosamente da opressão. Jesus estava entrando para libertar o povo de algo pior do que a opressão. Jesus estava entrando para Jerusalém para libertar o seu povo do pecado deles. Assim como lá no nascimento de Jesus, o anjo mandado por Deus, ele veio e anunciou que o nome desse menino que nasceu, o nome dele seria chamado Jesus o Cristo, porque ele irá salvar o seu povo do pecado deles. Aquela mesma profecia, Jesus agora estava entrando em Jerusalém para salvar o seu povo do pecado deles. Enquanto os reis estavam sentados num jumento, enquanto os reis entravam sentados num jumento, com cerimônia, Jesus estava entrando em Jerusalém, sentado num jumento, declarando o seu poder humilde, mas também a sua realeza. Assim como um rei terreno, Jesus estava mostrando a sua realeza. Mas assim como um rei terreno, Jesus não estava mostrando lá o seu poder, mas sim, Jesus estava mostrando a sua humildade, mas sim o poder que nascia da humildade. Jesus estava mostrando o poder para salvar o seu povo do mal, que mata o corpo e que mata a alma. Mas não um poder do mal que mata somente o corpo, mas sim o poder do Satanás, que mata o corpo e a alma. O Evangelho de Mateus, meus irmãos, de Mateus e de Lucas, eles contam que Jesus, alguns dias anteriores, Jesus olhou para a cidade e ele chorou. Os evangelhos, eles dizem assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os dos seus próprios ninhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Jesus, ele quer que todos nós, todos os israelitas, todas as suas criaturas estejam juntos. Mas muitas pessoas, assim como nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, muitos não o reconheceram, muitos não o receberam. Hoje, assim como a cidade de Jerusalém, nós nos encontramos na presença de Jesus. Assim como Jesus, quando ele estava entrando para Jerusalém, estava tendo a sua entrada triunfal, e quando ele olhou para o rosto de cada um, hoje também, nós, assim como Jerusalém, nos encontramos diante de Jesus. E hoje, nós temos a entrada triunfal de Jesus. O que será que ele vê nos nossos rostos? Lá na entrada da cidade, entre tantas pessoas, entre multidão, talvez Jesus viu aquelas pessoas que ele curou. Talvez Jesus viu muitas pessoas para quem ele fez milagres. Mas agora, na presença de Jesus, o que será que ele irá encontrar em nosso meio, em nosso rosto, nas nossas vidas? Certamente ele irá encontrar rostos
e expressões preocupadas, preocupadas com o trabalho, preocupadas com segurança, preocupadas com saúde. Meus irmãos, nós não andamos preocupados, não andamos reclamando de opressão, mas certamente Ele irá encontrar o nosso rosto preocupado, irá encontrar a cada um de nós ocupado com as coisas que nunca irão ser eternas. Assim como os israelitas, como os judeus que estavam lá, entre toda aquela cerimônia, gritando Hosana para Jesus, mas só que lá no fundo, que certamente estavam preocupados em com o que eles iriam comer, o que eles iriam fazer depois, o que eles iriam fazer com toda essa opressão, com toda essa preocupação do dia a dia. Hoje, nós não podemos dizer que somos diferentes. Nós somos como eles. Nós temos preocupações. Nós somos ocupados. E mesmo assim, nós estamos diante de Deus, diante de Jesus Cristo, e o que Ele vai achar em nós? Meus irmãos, hoje, Jesus ainda chora, porque muitos ainda não o conhecem. Jesus ainda chora porque muitos não conhecem, ou melhor, não o reconhecem por quem Ele é. Não o conhecem, nem o reconhecem, porque Ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Eu oro, meus irmãos, eu espero que quando Ele olhar para nós, para cada um de nós, para a nossa igreja presbiteriana Vale do Gavião, para que nós não sejamos motivo de um choro, motivo de mais um motivo de lágrimas para Ele, mas sim motivo de alegria, que nós possamos ouvir dEle o que aquele Senhor de grande terra, Ele diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que nós sejamos esse motivo. Nós, meus irmãos, nós não somos israelitas. Os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes e nós não somos o mesmo povo. Nós somos um povo diferente. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus que eles têm. O Jesus Cristo que nós temos, que nós cremos, é aquele mesmo Jesus Cristo que teve aquela entrada para Jerusalém, aquele mesmo Jesus para quem eles gritaram Hosana. É o mesmo Jesus Cristo que trouxe o Evangelho, que trouxe as boas novas. O Evangelho, meus irmãos, não é sobre nós, mas sim, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que nos amou. Que nos amou de tal maneira que chorou. Nos amou de tal maneira que chorou para que nós tivéssemos alegria hoje. Para que nós nos alegrássemos hoje. Assim também, nós vamos chorar por aqueles que não conhecem a Jesus. Que não têm a Jesus. Por falta de conhecimento, que eles não têm paz nos seus corações. Para que eles possam também se alegrar diante de Jesus Cristo. Que Deus abençoe por essa palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos por essa palavra. Agradecemos a Deus porque o Teu único Filho, o Teu Filho Jesus Cristo, tem entrado triunfante para aquela cidade, e porque hoje também o Teu Filho Jesus Cristo tem entrado triunfante nas nossas vidas. Ó Deus,
Nós cremos que Jesus Cristo entrou para a cidade não para triunfar, mas porque ele já tem triunfado. Como assim que Jesus Cristo entrou na nossa vida porque ele já tem triunfado? Ó Deus, muito obrigado por essa entrada triunfal do teu Filho Jesus Cristo, que nos deu uma esperança. Nós agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.